O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar sobre a 32ª rodada do campeonato alemão, rodada que trouxe poucas definições. As duas últimas rodadas, os dois últimos finais de semana prometem fortes emoções para os torcedores lá na Alemanha, porque título ainda está indefinido, vagas na Champions League também ainda estão abertas e o rebaixamento, principalmente, está totalmente aberto. Ainda não temos a confirmação matemática de nenhum rebaixado. Muita coisa ainda para ser definida nos próximos dias. E para me ajudar a resumir o que aconteceu nessa última rodada, nesse último final de semana, eu recebo virtualmente um companheiro de Chucrute FC. Tudo bem por aí? Vinícius Dutra, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Fala, Guilherme, olá a todos. Estamos chegando no final da temporada, né? Uma temporada que estranha, né? Porque teve uma Copa do Mundo no meio, mas dá a impressão de que passou muito rápido. E, enfim, é interessante a gente ver esse campeonato alemão que nos últimos anos a gente não via ele sendo tão disputado, principalmente na parte de cima, em termos de briga pelo título, chegar nas últimas duas rodadas de uma maneira tão aberta, né? Bayern e Borussia Dortmund ganharam bem seus jogos. Novamente a gente tá vendo também muito drama na parte de baixo. A gente teve outro confronto direto pela última vaga, né, na Champions, entre Union e Freiburg, que eu acho que acabou meio que sendo a final, né, por essa vaga. Foi um jogo que foi bem interessante também. Então a gente tem bastante coisa para poder debater. Boa, temos sim. Numa rodada que tivemos um número altíssimo de gols marcados, foram impressionantes 42 gols marcados nessa 32ª rodada da Bundesliga. Nesse século inteiro, só uma outra rodada do campeonato alemão teve mais gols do que essa que a gente acabou de ter. Foi lá na 34ª rodada da temporada 2001-2002, a última rodada daquela temporada, quando 44 gols foram marcados, ou seja, essa última rodada que a gente acompanhou ficou só a 2 gols do recorde desse século na Bundesliga. Vamos começar a falar desses gols, a falar desses 9 jogos. Antes, quero só deixar aqueles recados de sempre, agradecendo aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também estão fazendo uma cobertura extensa, fazendo uma cobertura profunda sobre essa reta final de campeonato alemão. Fazer um agradecimento aqui também aos nossos ouvintes, a todo mundo que nos acompanha. Você pode encontrar os episódios do Chucrute FC nas principais plataformas de áudio. Também disponibilizamos nossos episódios no YouTube. Então vamos lá falar sobre o que aconteceu nos jogos da rodada. Só um detalhe, né, para dar o crédito devido, essa estatística que eu dei sobre o número de gols marcados na rodada foi apresentada pela Opta, né, no Twitter deles, esse quase recorde da 32ª rodada dessa temporada da Bundesliga. Mas vamos lá, Vinícius, fala primeiro sobre o líder, fala sobre o Bayern de Munique, que, ao contrário do que vinha fazendo em rodadas recentes, conseguiu atropelar o seu adversário, fez 6-0 diante do Schalke, com Thomas Müller como um de seus protagonistas. Thomas Müller foi o responsável por abrir o placar do jogo, teve boa atuação e justamente num período, de certa forma, conturbado, porque
ele não vinha sendo titular com tanta frequência, com o Thomas Tuchel no comando, e nos últimos dias também foram divulgadas informações pelo jornal Bild de que o Thomas Müller poderia deixar o Bayern de Munique ao final da temporada, informações que foram fortemente negadas e contestadas pelo Thomas Müller depois dessa goleada contra o Schalke. O Thomas Müller, inclusive, deu uma ironizada no jornal Bild, enfim, pela ênfase que ele deu nessa resposta, parece mesmo que ele continuará sendo jogador do Bayern de Munique. É difícil ver esse cara com outra camisa. Enfim, Vinícius, vitória tranquila do Bayern de Munique, ao contrário do que a gente vinha testemunhando em finais de semana recentes. Exatamente, porque o Bayern se tornou um time com muita dificuldade de marcar gols, né? Nessa era Tuchel, nesse início de era Tuchel, tirando o primeiro jogo, né, contra o Dortmund, tem sido uma dificuldade muito grande do time marcar gols. E esse jogo ficou marcado justamente por isso, um ritmo muito alto, né, um jogo bem aberto, mas obviamente com o Bayern começando muito bem, começando muito forte, produzindo muito nos primeiros minutos, e assim, dá para dizer que se a gente pegar um recorte dos primeiros 15 minutos ali, primeiros 10 minutos talvez, dá para dizer que a falta de gol ela ainda permaneceu, porque o Bayern perdeu muito gol no iniciozinho, né? Quando ainda estava 0-0, tava perdendo muito gol. Aí sim, aí eu acho que o primeiro gol, né, ele facilita muito a vida do Bayern, coisa que não vinha acontecendo recentemente, né? Até com o time tomando virada contra o Mainz. Óbvio que é um adversário mais forte, mas é algo que a gente não vê no Bayern, né? E acho que é importante para o Bayern finalmente ganhar dessa maneira, ganhar com autoridade, principalmente nessa reta final, para o time ganhar um pouco mais de confiança nos últimos 2 jogos, para que não ocorra quem sabe um tropeço, né? Enfim, mas uma vitória importante. O Bayern definiu o jogo meio cedo também, encaminhou cedo com muitos gols. Grande partida realmente do Thomas Müller, né, jogando ali no meio campo. Acho que o Musiala também jogou muito bem. O Gnabry, né, como o falso 9, jogou muito bem também e participou de 2 gols, marcou 2 gols. O Sané também foi importante, puxando contra-ataques, e a gente viu um Bayern recuperando muito, né, a bola, já no campo contrário, pressionando alto e criando ocasiões, né, criando e dessa vez matando o jogo. Isso é bem importante, tanto que até no final da partida, né, a gente viu que o Tuchel até rodou bastante, né, o elenco, usou bastante os reservas, né, e enfim, acho que uma grande partida da equipe do Bayern. O Cancelo também foi importante, os laterais, né, jogando bem por dentro na partida do final de semana, e com isso os pontos, né, foram até bem importantes nesse sentido, por justamente acelerar o jogo, né, principalmente o Sané. Para mim o Sané foi também um dos melhores em campo, justamente numa partida em que Thomas Müller e Gnabry, né, apareceram tanto, além do próprio Musiala, né, que jogou muito bem também, sofreu o pênalti de um dos gols, né? E enfim, foi um grande jogo do Bayern, importante para o time conquistar essa confiança para as rodadas finais. Você falou sobre a capacidade do Bayern de Munique criar e converter as oportunidades de gol que produzia, algo que aconteceu agora nesse jogo contra o Schalke. Acho até que em jogos recentes, principalmente os 2 últimos, o Bayern de Munique não estava nem criando muitas oportunidades, não estava produzindo muito ofensivamente, e a gente não está falando de adversários de altíssimo nível, porque nas 2 rodadas anteriores o Bayern de Munique enfrentou Hertha Berlim e Werder Bremen, 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Hertha praticamente rebaixado, o Werder Bremen ainda com algum risco de rebaixamento, ou seja, era uma situação preocupante, era algo até estranho ver o Bayern de Munique improdutivo nessas 2 partidas.
Tanto que a equipe do Thomas Tuchel só conseguiu abrir o placar nesses 2 jogos depois do intervalo. E nesse jogo contra o Schalke a história foi bem diferente. Já no intervalo de jogo o placar estava 2-0 a favor do Bayern de Munique. E diante do que estava acontecendo em campo, era extremamente difícil pensar numa reviravolta, por mais que o Schalke tenha demonstrado em rodadas recentes um espírito de luta muito grande, uma determinação muito grande. Só isso não seria suficiente para fazer muito estrago diante do Bayern de Munique. O Schalke tinha vencido nas 2 rodadas anteriores com gols marcados nos acréscimos do segundo tempo, mas dessa vez a montanha era muito grande para a equipe do Thomas Reis escalar. Agora, Vini, se quiser falar sobre o Schalke também fique à vontade, mas queria te ouvir também sobre esse próximo jogo do Bayern de Munique, que deve ser aquele mais difícil. Se o torcedor do Borussia Dortmund tem uma expectativa de ver o Bayern de Munique tropeçando para que o Dortmund possa ultrapassar o Bayern na tabela, o jogo que está circulado no calendário é esse contra o Leipzig na Allianz Arena. Esse jogo é uma esperança pro torcedor do Dortmund, justamente pelo momento também que vive o Leipzig, né? O Leipzig voltou a estar numa crescente na temporada, né? Nesse tiro, nesse sprint final, né? O time tem jogado melhor, vem de um jogo em que virou nos acréscimos contra o próprio Bremen, né? Que a gente estava mencionando aqui. E então acho que é um time que vem com confiança, vem numa crescente. É óbvio que não tem um histórico favorável jogando na Allianz Arena, mas é um adversário que pode fazer o Bayern não ganhar um jogo, né? E isso já é o suficiente para o Dortmund aproveitar. Então acho que é um jogo muito perigoso, é um momento perigoso para o Bayern enfrentar o Leipzig nesse momento da temporada. Mas eu acho que vai ser um jogão, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que para o Bayern, por isso que até falei ali antes, como foi importante vencer bem o Schalke, vencer bem um adversário fraco, porque isso não vinha acontecendo, como tu citou muito bem, sobre os últimos 2 jogos. E então, assim, às vezes ganhar com contundência de adversário é importante para ganhar confiança, né? Vamos ver até que ponto o Nagelsmann, né? O Tuchel, ele repete o time, né? Mantém ali uns padrões, porque eu acho que foram interessantes, né? Para ver se contra o Leipzig. Apesar de que acho que o miolo de zaga, né? Seria muito exigido contra o Leipzig hoje, né? Que tem muito mais poder ofensivo. Mas, enfim, vai ser um jogaço. Eu acho que esse é um jogo muito perigoso para o Bayern, realmente. Coisa que eu acho que, assim, ano passado, ou até mesmo com o Nagelsmann, a gente talvez não falaria. Mas com o Tuchel, o time do Bayern, ele tá ficando muito exposto, assim. Quando eu digo exposto, cometendo falhas que ele não comete, né? Com falhas bestas, por exemplo, deixa de aproveitar situações em que o adversário vai deixando o Bayern vivo na partida e o Bayern não mata, né? Então, acho que, assim, infelizmente para o torcedor do Bayern, o Bayern do Tuchel, nesse início de era Tuchel, ele não é mais aquela segurança de que vai ganhar 3 pontos, mesmo num jogo complicado. Né? Isso com o Nagelsmann ainda existia, né? Acho que é só a gente pegar os jogos em que o time estava numa situação mais, assim, delicada, né? Precisando dar uma resposta. Eu acho que o jogo contra o União Berlim, por exemplo, na Allianz Arena foi um desses momentos, né, que o time chegou, goleou, o jogo acabou logo nos primeiros 30 minutos e eu acho que o time do Tuchel não consegue mais ter essa resposta. As coisas ainda estão muito confusas, mas eu acho que se usar a estrutura desse jogo como um norte para o jogo contra o Leipzig, pode ser importante para o time conquistar os 3 pontos. Mas eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Acho que com o Julian Nagelsmann, o Bayern de Munique tinha lá alguns tropeços, teve alguns
principalmente agora em 2023, que levaram à demissão dele, mas quando o Bayern de Munique conseguia vitórias, quando conseguia se impunha de forma bastante contundente e goleava alguns adversários com tranquilidade. Agora, com o Tuchel, a regra tem sido ganhar com muita dificuldade, mesmo de adversários fracos, e ainda assim, alguns tropeços vêm acontecendo. Os tropeços não foram eliminados da equação. Esse jogo contra o Schalke até agora é um ponto fora da curva, podemos dizer assim, nessa ainda breve passagem do Thomas Tuchel. E um outro número da Opta que vai ao encontro disso, e ao encontro do que o Vinícius estava comentando, é que essa vitória contra o Schalke foi a quinta vez nessa temporada da Bundesliga em que o Bayern de Munique marcou pelo menos 6 gols em uma partida. A quinta vez que isso aconteceu nessa temporada. A maior marca de qualquer time dentro de uma única temporada na história da Bundesliga. Só que 4 dessas oportunidades em que o Bayern de Munique marcou pelo menos 6 gols aconteceram com o Nagelsmann. Essa foi a primeira que o Thomas Tuchel conseguiu. Primeira vez que o Bayern aplica 6 gols sob o comando do Thomas Tuchel. Claro, o trabalho do Tuchel é mais curto, mas não deixa de ser verdade que o Bayern de Munique tem demonstrado algumas dificuldades ofensivas, como a gente já destacou. Acho que agora a gente pode passar, Vinícius, para o segundo colocado da tabela, que também teve uma vitória tranquila, uma vitória por 5-2 diante do Borussia Mönchengladbach. Poucas vitórias nessa temporada do Borussia Dortmund foram tão tranquilas quanto essa, né? 4-0 no intervalo, 5-2 no apito final. Um jogo que reforça a força do Borussia Dortmund jogando em seus domínios, atuando lá no Signal Iduna Park, porque se a gente pegar o histórico recente, o Borussia Dortmund foi para o intervalo vencendo o Gladbach por 4-0. No jogo anterior, em casa também, foi para o intervalo vencendo o Wolfsburg por 3-0. E no jogo anterior a esse contra os Lobos em casa, foi para o intervalo vencendo o Eintracht Frankfurt também por 3-0. O problema para o Dortmund, Vinícius, parece ser mesmo fora de casa, quando nos 2 últimos jogos o Dortmund saiu de campo empatando. Mas, de qualquer forma, boa demonstração dos comandados do Edin Terzic, principalmente ofensivamente falando. Sim, o Borussia Dortmund jogou muito bem. Dá para destacar ali os 3 jogadores do ataque que jogaram muito bem. Brandt, Haller, o Malen jogaram realmente muito bem. E o Gladbach não conseguiu parar eles, né? Teve uma jogada, inclusive, que os 3 participaram, né? E eu acho que para mim aquilo ali exemplificou como o Gladbach não conseguiu realmente parar eles, né? Principalmente o Haller, né? O Haller fora da área foi realmente um problema para a equipe, porque ele recebia sempre muito livre e vindo de frente, né? Já numa velocidade, e inclusive marcou um dos gols mais bonitos, né, da rodada para mim. Já vou adiantando aqui, que foi aquele gol de letra, numa assistência do Malen. E, enfim, foi um jogo tranquilo. Acho que o gol cedo ele condiciona também, mas o momento do Gladbach também não é dos melhores, né? E também, assim, às vezes o Gladbach ele encontra de fato essa dificuldade de jogar no Signal Iduna Park, que é um estádio difícil historicamente também para os adversários, né, da Bundesliga em geral. O Dortmund é um time que costuma jogar bem, né, historicamente em casa, mesmo não jogando bem, mas essas goleadas elas exemplificam bem o momento do time, né, que termina de uma maneira geral embalado. É óbvio que os jogos fora, talvez se o time não vencer o campeonato esse ano, vai ser algo que o time vai lembrar lá atrás e vai falar assim, isso fez diferença. Principalmente num ano em que o Bayern tem perdido muitos pontos, né?
O Bayern não é aquela segurança a mais. Então, assim, é empate contra o Stuttgart, que está também lutando para não cair. É empate contra o Bochum. Sabe? São chances que o time vai deixando que, no fim, pode fazer a diferença numa temporada em que assim, era perfeita para aproveitar um tropeço do Bayern. Porque outros anos aconteceram. O Bayern teve demissões do Ancelotti, teve demissões do Kovac no meio de temporada. Então, assim, existiram outros momentos em que o Bayern também estava fraco. Só que neste ano, o Bayern não melhorou muito como melhorou nos anos em que mudou de técnico, né? O Bayern piorou e seguiu, a gente estava falando aqui, seguiu tendo dificuldades para marcar gols, para matar jogos, e com isso o Dortmund, que eu acho que, assim, no geral, vem numa crescente na temporada. Eu acho que, assim, começou o ano muito bem, inclusive, mas aí eu acho que algumas lesões acabaram atrapalhando, principalmente a do ADM para a volta ali da Champions, porque acabaram afetando muito o embalo do time também, né? Mas eu acho que esses empates fora de casa, principalmente vindo de jogos muito bons, vão no fim, talvez, prejudicar muito o Dortmund, né? E vai jogar agora fora de casa contra um adversário difícil, né? Não são também 3 pontos garantidos, que é contra o Augsburg. É chato de visitar lá, enfim. Então, mas enfim, de qualquer forma, né? Se o time quer ser campeão, tem que vencer esse jogo, tem que aproveitar a boa atuação que teve contra o Gladbach e transformar isso em algo útil para o jogo de domingo que vem. Enfim, eu acho que o time tem armas necessárias, eu acho que o ataque tem por onde, né, castigar. Enfim, vamos ver se o time consegue manter essa regularidade. Jogou muito bem realmente contra o Gladbach, até tomou 2 gols ali, não dá para dizer ali um garbage time, né? Mas enfim, não dá nem para considerar muito. Inclusive, assim, por muito pouco o Gladbach também não volta no jogo, poderia ter um 4-3, né? O Kobo precisou fazer uma defesa importante ali. Kobo precisou fazer uma defesa no final do jogo e quase vira um 4-3 que poderia ser dramático no finalzinho ali, mas tomou 2 gols numa fase ali até que onde poderia, como eu disse, né? O terceiro sim seria problemático e depois fez o 5º gol e encaminhou a vitória. Mas agora o Dortmund precisa olhar muito para esse jogo contra o Augsburg, num estádio difícil, né? É um ambiente difícil e com a necessidade, né, a obrigação de vencer. E é curioso porque esse jogo, né, o não ganhável do Borussia é justamente contra o não ganhável do Bayern, né, lá contra o Leipzig. Enfim, vamos ver o que pode acontecer. Você mencionou sobre a porta estar aberta para o Borussia Dortmund a conquistar o título da Bundesliga, e um número que ajuda a entender isso é que, ao longo desse período de hegemonia do Bayern de Munique, ao longo dessas 10 temporadas de títulos consecutivos dos bávaros, a pior pontuação do Bayern de Munique na Bundesliga foi, na temporada passada, 77 pontos. Nessa temporada atual, o máximo que o Bayern de Munique vai conseguir, se vencer os 2 próximos jogos, é 74 pontos, 3 abaixo da pior marca ao longo desse período de hegemonia. Dá um pouco a noção de como a oportunidade estava ali para o Borussia Dortmund, mas é bem possível que a equipe não consiga se aproveitar. A gente, em nenhum momento também desse período de hegemonia do Bayern de Munique, acho que teve uma disputa tão acirrada pelo título alemão, comparável apenas só com aquela temporada 2018-2019, com o Lucien Favre em seu primeiro ano de trabalho no Borussia Dortmund, quando a decisão do campeonato também foi para a rodada final. Mas, enfim, dessa vez a disputa está muito mais cabeça a cabeça, apesar das duas equipes estarem distantes do seu teto, distantes daquilo que mostraram de melhor ao longo dos últimos anos. E para o Borussia Dortmund fica mesmo essa questão sobre como vai lidar com esse próximo jogo fora de casa contra o Augsburg. Os jogos fora de casa têm sido, de certa forma, traumatizantes para a equipe do Edin Terzic, porque tem esses empates que o Vinícius
mencionou, né, contra o Bochum, contra o Stuttgart. Se a gente puxar a ficha um pouco antes, tem a eliminação na Copa da Alemanha contra o Leipzig, quando perdeu por 2-0, mas o placar poderia tranquilamente ser 3 ou 4, porque foi um amasso do Leipzig. Antes disso, teve a derrota no Der Klassiker contra o Bayern de Munique. Enfim, jogar fora de casa tem sido bem traumático para o Borussia Dortmund ao longo de toda essa temporada. Agora, se a gente tem boas notícias pelo lado do Bayern de Munique em relação à produção ofensiva, Vinícius, e você apontou alguns destaques individuais, acho que o mesmo podemos mencionar sobre o Borussia Dortmund, né? O final de temporada do Malen, do ADM, são realmente inspiradores. Pode não resultar em título nessa temporada, e isso seria bem frustrante, mas pelo menos eles dão dão sinais de que as contratações deles podem render bons frutos daqui em diante. Sim, o ADM ele já chegou com uma expectativa, né? Justamente por ser um jogador que era um grande destaque e também era muito desejado por outros clubes, né, da Bundesliga, e ele conseguiu corresponder. Acho que o que atrapalhou muito nele na temporada foi as lesões, né? Ele teve uma no início da temporada e outra no final, agora na reta final, depois que voltou meio que o ano, né, na virada do ano, né, na volta contra o Chelsea ali. Ele teve outra que acho que prejudicou muito o ritmo dele, mas eu acho que ele é um jogador que tem muita projeção para ser um dos destaques do time, assim, a próxima grande estrela jovem que o Borussia pode desenvolver, né? Assim como foi com o Sancho, ou com outros jogadores, como o Pulisic também lá atrás, e muita possibilidade, porque ele tem estrela, ele tem gol, ele é um cara decisivo, ele encaixa muito dentro da filosofia do time, e o Haller, ele é um cara que ficou muito tempo sem jogar, e tá jogando bem, ele encaixa muito bem com os outros dois pontas, principalmente com o Brandt agora também jogando por dentro, enfim, é um 9 muito regular, que o time encontrou nele como um substituto do Haaland, né? E eu acho que foi uma aposta muito, muito válida, uma aposta realística, né, em termos financeiros, e eu acho que com alto retorno dentro do campo. Eu acho que esse é um dos melhores Borussias, um dos melhores Borussia Dortmund dos últimos anos, em termos de montagem de elenco, porém vai vacilar talvez, né? O título pode escapar nas mãos justamente por esses resultados, né, fora de casa. Mas enfim, eu acho que o ataque tem produzido muito. Eu acho que o Terzic sempre conseguiu ter essa abordagem, né, interessante no Dortmund. Enfim, eu acho que, enfim, acho que o ADM é um cara que para mim tem muita projeção dentro do time, né? Eu sempre tive essa expectativa dentro dele, e o Malen é um cara útil, né? De qualquer forma, a gente conseguiu ver eles se associando muito bem. O Bellingham também jogou bem, e é um cara que tá de saída, né? Se a gente está falando na próxima projeção, eu acho que o Bellingham também foi importante, está terminando a temporada de uma maneira também honesta, e enfim, acho que o Dortmund tem um ataque um grande futuro, né? Eu acho que talvez agora o time vai ter que se preocupar muito com dois meio-campistas, porque já que dois saíram, né? O Dahoud e o do Bellingham não vão fazer parte do time ano que vem, provavelmente. Então, setor de meio-campo é muito importante para o time controlar jogos e dar essa possibilidade dos jogadores da frente decidirem. Porque eu acho que o ataque está muito encaminhado, né? O ataque está muito tranquilo em termos de produção, de gols e de jogadas. O Borussia Dortmund é um time que precisa se renovar com alguma frequência por conta dessa característica, né, de ser um time ser um clube que vende muitos jogadores. Malen, ADM e o Haller, podemos incluir ele também nessa conta, são jogadores que estão numa nova fornada de contratações, são, digamos, uma nova geração de atacantes que o Borussia Dortmund tem à disposição.
atacantes que não conseguiram render logo de cara, logo no início das suas passagens em Dortmund, mas nesse momento estão produzindo bem. Especialmente o Daniel Malen, porque os números dele nas últimas rodadas são impressionantes. Nas últimas 7 rodadas da Bundesliga, ele tem 7 gols marcados, além de 3 assistências distribuídas. Ritmo altíssimo, melhor momento do Daniel Malen com a camisa do Borussia Dortmund, sem sombra de dúvidas, já que na temporada passada ele foi bem discreto. Vinícius, podemos descer um degrau na tabela de classificação da Bundesliga para falar sobre o grande confronto direto dessa rodada, confronto direto que valia vaga na próxima edição da Champions League. O Union Berlin recebeu a equipe do Freiburg e conseguiu vencer por 3-2, abrindo 3 pontos de vantagem para o seu adversário dessa rodada e praticamente encaminhando sua vaga na próxima edição da Champions League. Quem diria, né? Primeiro, que Freiburg e Union Berlin estariam nessa posição a essa altura dessa temporada, e segundo, que o Union Berlin, time que é quase um caçula na Bundesliga, estaria tão próximo de disputar a principal competição de clubes da Europa. Pois é, e para ambos eu acho que seria um reconhecimento, né, pelo trabalho dos últimos anos. O Union Berlin, ele desde que subiu, ele sempre vem evoluindo, né? Temporada após temporada. Na temporada retrasada jogou a Conference League, né? E agora nesse ano jogou a Europa League, né? Conseguiu eliminar o Ajax, estava fazendo uma campanha muito boa, né? E agora tem a possibilidade de jogar Champions, né? Sendo que eu acho que até nos anos anteriores, principalmente nos últimos 2, em boas partes dos campeonatos, o Union ficou ali nas 4 primeiras posições, né? E aí, no final da temporada, o que é normal para um time pequeno e que não tem um elenco tão grande, acaba perdendo um pouco de fôlego e acaba caindo, né, de posição. Só que nesse ano, o início foi muito bom. Eu acho que assim, o time aos poucos tem ganhado um pouco de alternativas, mesmo que mínimas, mas ganha. E tem ganhado também mais experiência, né? Então, esse ano conseguiu administrar um pouco melhor, acho que jogar 2 competições, né? E, enfim, eu acho que é um dos times mais regulares que a gente viu na temporada, né, nos últimos anos, na Bundesliga. Eu acho que o Union Berlin, ele representa muito uma coisa que eu comento muito no futebol alemão, que os times que vêm da segunda divisão, geralmente vêm bem, né? Eu acho que nos últimos anos, eu acho que talvez isso até possa ter diminuído muito, diminuído um pouco, mas se a gente olha um pouco mais para trás, a gente tem vários exemplos de times que subiram bem, e aí depois podem até ter caído de novo, mas fazem campanhas sólidas, né? E o Union Berlin, desde que ele subiu, ele tem feito campanhas muito boas, né? Ele fez campanhas muito boas. Acho que só no primeiro ano que ele não atacou ali uma vaga de competição europeia, né? Mas mesmo assim, nesse primeiro ano, esteve muito longe do rebaixamento. E o Freiburg também. Acho que o Freiburg, ele é um time que se consolidou ali como um time chato de meio de tabela, né? Às vezes também não pegava a competição europeia, mas também era um time que a gente não podia dar como 3 pontos garantido, né? Christian Streich faz uns trabalhos mais longevos, né, do futebol de elite da Alemanha, e eu acho que assim, essa vaga seria importante para os dois, né, para o reconhecimento, né? Se a gente olha para a longevidade, talvez até mais para o Freiburg, né? Mas de qualquer forma, acho que muito justo. Eu acho que o Union Berlin também nos últimos anos também tem precisado se renovar para algum destaque que acaba saindo do time, né? Acho que se a gente olha para os laterais esquerdos ali, volta e meia, um ou outro acabam saindo e eles vão atrás. Saiu o Lanz, né? O Lenz, depois agora saiu o Rierson. Então assim, eles estão sempre. Agora chegou o Roussillon.
Então, assim, eles estão sempre encontrando alternativas. Esse ano, por exemplo, né, no início do ano ia chegar o Isco, no fim não foi, mas acho que o União Berlim, ele faz muito pouco, mas ele é muito certeiro no que ele se propõe, né, nos ajustes que ele faz, e assim, eu acho que o time jogou muito bem, o jogo começou bem também. Eu acho que é outro time que conseguiu definir bem o jogo, encaminhar bem, abriu uma vantagem, assim como os dois primeiros, né? Abriu um 3-0 e depois, óbvio, viu o Freiburg reagir no jogo, mas depois conseguiu marcar o 4-2, que matou o jogo. Mas eu acho que é uma temporada de consagração meio que total, assim, do Geraldo Becker, que participou de 2 gols, marcou 2 gols, né? E nesses gols... deu 2 assistências. Deu 2 assistências, participou de todos os gols, né? Tanto que ele terminou quase 10 de nota no SofaScore. E ele é um cara que encaixa muito bem com esse 9, né? O finalizador, que é o Behrens, justamente porque ele é o cara que busca muitos lados de campo, como ele fez no jogo, e cruza muito, né? E é muito perigoso. E nesse jogo, o União Berlim meio que não perdoou os primeiros, principalmente os dois primeiros gols, onde ele não perdoou falhas defensivas do Freiburg, que geralmente não comete essas falhas, né? No primeiro gol ali, o Sildilha, né? Ele acaba escorregando, né? E aí no segundo gol, o Geraldo Becker, ele meio que domina ali o Gut, né? Ele recebe a bola longa, ele consegue, né, vencer na disputa de bola longa, e depois ele consegue ainda se desvencilhar do Gut, né, fingindo que ia passar para quem estava fazendo a ultrapassagem ali por fora, e tabelar e receber completamente livre dentro da área, né? Então, esse tipo de falhas, né, desatenções, a gente não costuma ver no Freiburg. Acho que o primeiro tempo foi bem anticompetitivo nesse sentido. O time conseguiu se recuperar no segundo tempo, marcando o primeiro gol de bola parada, né? Acho que o Hudson Doan jogou muito bem, mas eu acho que a partida acabou premiando muito bem o mais regular, né? E esse tipo de falha a gente não costuma ver no próprio União Berlim dentro da Bundesliga, né? Que é um time muito correto, dificilmente vai cometer falhas coletivas, e acho que individualmente tem ali um jogador muito interessante que é o Becker, né? O Geraldo Becker, que, enfim, é um dos jogadores mais interessantes em termos de ataque, justamente por ser dinâmico. É o cara que cria muita jogada cruzando, né? Aberto pelos dois lados, ou estando também atacando a área, como foi no caso do primeiro gol que ele marcou. Então, assim, grande partida do Union. Teve um sustinho ali no meio do jogo, mas conseguiu meio que encaminhar a classificação. Achei bem interessante. É impressionante mesmo a atuação do Geraldo Becker nessa partida. Provavelmente a melhor dele nesse campeonato. Se eu não me engano, ele é até agora o único jogador a participar diretamente de 4 gols num único jogo dessa temporada da Bundesliga. Marcou 2, deu assistência para outros 2. E impressionante como o Union Berlim consegue marcar semana após semana gols que são a cara desse time do Urs Fischer, né? Você já descreveu bem, se não me engano, o segundo gol, mas o primeiro também saiu de uma bola longa da defesa para o ataque, que o Behrens ajeita de cabeça, dá aquela casquinha, ela cai no pé do Geraldo Becker e rapidamente devolve para o Behrens fazer 1-0. O terceiro gol sai a partir de uma bola parada, outra arma fortíssima do Union Berlim. E o último gol, o quarto, sai num contra-ataque, quando o Freiburg já estava desesperado em busca do empate. Enfim, esse jogo direto, as bolas paradas, são armas extremamente fortes da equipe do Union Berlim, e rodada após rodada elas costumam render gols para esse time. O Union Berlim foi para o intervalo já vencendo por 3-0, o jogo parecia encaminhado ali, mas o Freiburg mostrou poder de reação, fez 3-2, o jogo foi dramático ali nos momentos finais, mas o Union Berlim fez o quarto e decisivo gol na reta final, colocando números finais da partida, deixando o Union Berlim numa colocação relativamente confortável para se classificar para a Champions League.
E você mencionou também o aspecto de renovação, né, que o Union Berlin é exigido a fazer temporada após temporada por conta de vendas de jogadores. E é interessante como o Union Berlin parece conseguir fazer essas renovações no seu time, mesmo quando não é exatamente necessário, mesmo quando ele não vende um jogador, porque chegou o Juranovic agora no começo do ano e meio que tem tomado conta da ala direita do Union Berlin. O Christopher Trimmel, que foi o dono dessa posição por muito tempo, já tem 36 anos, parece já num estágio final da carreira. Ele foi o titular nessa partida contra o Freiburg e justamente nesse jogo o Trimmel completou 300 partidas representando o Union Berlin, quarto jogador na história do clube a alcançar essa marca. De qualquer forma, essa passagem de bastão já parece bem nítida, do Trimmel para o Juranovic, e assim o Union Berlin vai se renovando, da mesma forma que perdeu o Hirson na lateral esquerda e contratou o Roussillon. Enfim, o Urs Fischer, mais uma vez, fazendo um trabalho digno de aplausos lá na capital da Alemanha. E, passando agora para outra briga extremamente intensa que a gente vai ter agora nessa reta final de Bundesliga, porque lá na metade de baixo não temos nenhum rebaixado matematicamente até aqui. São 7 equipes ainda com algum risco de queda para a segunda divisão: Werder Bremen, Augsburg, Hoffenheim, Bochum, Schalke, Stuttgart e Hertha Berlim. Esses são os últimos 7 da tabela em ordem. O Hertha, convenhamos, né, já está praticamente condenado, está 5 pontos abaixo do Schalke, que é quem está ali na antepenúltima colocação, que dá um respiro, porque leva para o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga. Mas acima do Hertha, a briga está bem aberta ali entre Stuttgart, Schalke, Bochum, Hoffenheim e, numa prateleira um pouco mais distante, Augsburg e Werder Bremen, que ainda correm risco, mas nem tanto. Me chama a atenção, Vini, nessa briga da parte de baixo da tabela, e quero saber qual outro ponto você destacaria depois, a reação do Schalke nas últimas semanas, porque apesar da derrota contra o Bayern de Munique nesse último final de semana, derrota contundente, uma goleada sofrida lá na Allianz Arena por 6-0, se a gente pegar o recorte das últimas 5 rodadas, o único time entre esses 7 últimos colocados da Bundesliga que venceu mais de um jogo foi o Schalke. E o Schalke venceu 3 partidas. Conseguiu somar 9 pontos ao longo das últimas 5 rodadas. Todas as outras equipes, Bremen, Augsburg, Hoffenheim, Bochum, Stuttgart e Hertha, têm apenas uma única vitória cada um nas últimas 5 rodadas. Poder de reação, o Schalke está mostrando. A questão agora é ver se a equipe vai ter forças para dar um gás final, porque os adversários não são fáceis. Tem o Leipzig na última rodada fora de casa e tem o Eintracht Frankfurt, que, vai lá, não está legal nesse segundo turno do campeonato alemão, mas tem qualidade, é um time com talento, principalmente no setor ofensivo. Tem algum outro aspecto que te chama a atenção nessa briga contra o rebaixamento, Vini? Algum palpite? Eu acho que a situação do Schalke, de ter ganhado os jogos, eu acho que isso aí foi bem decisivo, assim, e assim, no final das contas, vai ser algo que fez a diferença, sabe? Ganhar 3 jogos, sabe, que se a gente parar para olhar, tipo, pode não parecer muito, né? Ganhou só 3 jogos, mas no fim isso fez total diferença, porque se a gente olha hoje para a situação do Hertha, que só ganhou um jogo desde fevereiro, né? Quando também ganhou, quando ganhou do Augsburg em casa, o Hertha ganhou do Stuttgart e ainda assim estava, né, antes da rodada começar, com as chances, assim, meio que notórias, assim, se ganhasse do Colônia, né, ainda tinha uma chance boa, né? Tinha uma chance muito boa, exatamente isso que chama atenção. Para um time que não ganhava nunca,
ganhou um jogo e estava com uma chance real realmente de ganhar. E aí isso vai talvez fazer a diferença, porque o Hertha Berlim, eu acho que em termos de atuação, ele melhorou com o Paul Dardai. Né? Só que melhorou muito tarde. Né? Porque assim, até começar a ganhar, vai demorar. Né? A gente não sabe se. Né? Agora o time é uma missão quase impossível. O time tem que torcer para que o Schalke não vença mais, né? Não pontue mais. O Stuttgart não pode ganhar mais e ainda tem que ganhar, e ainda tem que tirar uma diferença de quase 10 gols em 2 rodadas. Então, assim, se o time talvez fizesse essa mudança antes, né? Até começar a engrenar, porque, sei lá, enfrentou ali o Schalke no meio do caminho, né? No final no mês passado. Então, sabe, no fim, talvez o Hertha talvez vai ficar com aquela sensação de que poderia ter escapado, né? E se tivesse pelo menos ganhado um jogo a mais, né? Que é o que não vai acontecer, porque jogou bem até sexta-feira contra o Colônia, não jogou mal, tomou 5-2, mas chegou a virar o jogo e chegou a competir em determinado momento da partida, né? Eu acho que o Hertha até meio que desistiu no final ali, porque quando tomou a outra virada, mas, né, eu acho que o time jogou bem até determinado momento do jogo, sabe? E eu acho que isso no fim vai fazer diferença pro Schalke, sabe? Escapar, sabe? Vencer jogos, coisa que o Hertha não conseguiu, né? O Schalke vai conseguir. A gente sabe que ficar ali na repescagem para o time da Bundesliga é um bom retrospecto, é um bom sinal, porque o retrospecto é muito bom, né? Contra os times com quem eles disputam da segunda divisão, apesar de que esse terceiro vai ser muito provavelmente o Hamburgo, né? Então, acho que assim, o Hertha vai lamentar muito isso, e eu acho que outro time que também precisa reagir muito brevemente é o próprio Hoffenheim, que assim, aparenta, né? A gente olha para a tabela assim, tá um pouco distante, mas realmente em relação ao Schalke, ele tá próximo, e aí vai enfrentar o Union e depois vai enfrentar um adversário direto na última rodada, que é o Stuttgart, que a gente não sabe também a situação do Stuttgart até lá. Então, é uma situação dramática, tá muito equilibrado nessa parte de baixo, o que é bem interessante pra gente, mas no fim, eu acho que quem vai acabar se escapando é o Schalke, justamente por tá conseguindo demonstrar um sinal de reação, né? Enquanto que nos demais a gente não tem visto muito isso, né? O Hoffenheim até conseguiu ganhar recentemente do Frankfurt, né? Mas aí, sabe, deu a chance para o azar com uma expulsão, quando não precisava de uma expulsão, sabe? Porque imagina se o Frankfurt vira, né? Porque teve um tempo inteiro para tentar virar, né? Então, muitos times estão dando essa sorte, né, pro azar. E eu acho que o Hoffenheim é um desses, e agora vai enfrentar o Union Berlin, né? Que vai precisar confirmar, né, essa vitória para não ser em vão a vitória contra o Freiburg, e aí na última rodada vai enfrentar um Stuttgart fora de casa. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser. Promete muito drama essa briga contra o rebaixamento. Nessa última rodada, especificamente, quem se deu melhor foi o Bochum, que venceu o Augsburgo no confronto direto por 3-2. O Bochum, com esse resultado, conseguiu sair da zona de rebaixamento, é o 15º colocado. Abaixo dele temos o Schalke, na zona de playoff, o Stuttgart e o Hertha Berlim são os dois últimos, eles cairiam diretamente para a segunda divisão. Nessa última rodada, o único outro time que pontuou entre os que brigam contra o rebaixamento foi o Stuttgart, conseguiu um empate em 1-1 contra o Bayer Leverkusen. Além disso, tivemos derrota do Werder Bremen contra o Leipzig, derrota dramática com 2 gols sofridos na reta final, nos minutos finais. O Hoffenheim foi derrotado pelo Wolfsburg por 2-1. Já falamos sobre a goleada sofrida pelo Schalke contra o Bayern de Munique por 6-0. E o Hertha Berlim também tomou uma sacola de gols no jogo que abriu a rodada, levou 5-2 do Colônia. O único jogo que não envolvia briga direta ali contra o rebaixamento, nem briga por título ou por Champions League, foi um Eintracht Frankfurt contra Mainz. Duas equipes que ainda sonham, vai lá com uma 7ª colocação, que pode dar vaga em Conference League, a depender da final da Copa da Alemanha, enfim.
Foi um jogo importante para o Eintracht Frankfurt, que não vencia há muito tempo na Bundesliga. O Eintracht Frankfurt venceu o Mainz por 3-0, Vinícius, e me chama a atenção esse resultado porque a quebra desse jejum acontece justamente alguns dias depois do Eintracht Frankfurt confirmar que o Oliver Glasner não será mais o treinador da equipe ao final dessa temporada. Oliver Glasner, que parece ter problemas de bastidores com a direção do Eintracht Frankfurt, não seria a primeira vez que isso acontece. O Glasner também saiu do Wolfsburg há algumas temporadas depois de alguns problemas de relacionamento com parte da diretoria. Enfim, mas é muito curioso o Eintracht Frankfurt como é uma equipe que nas últimas temporadas vem se dando muito bem nas competições por mata-mata e não consegue ter o mesmo gás na Bundesliga. Isso já vem de anos com treinadores diferentes. Se a gente pega a temporada 16-17, foi para a final da Copa da Alemanha. No ano seguinte foi campeão da Copa da Alemanha. Um ano depois chegou na semifinal da Liga Europa. No ano seguinte chegou na semifinal da Copa da Alemanha. 2 anos depois, campeão da Liga Europa. Isso já na temporada passada. E nessa temporada está na final da Copa da Alemanha, vai disputar a decisão em Berlim contra o Leipzig. E nesse período todo que eu falei, de 2016, da temporada 16-17 até aqui, a única temporada em que o Eintracht Frankfurt não teve um resultado expressivo nos mata-matas foi na temporada 2021, e foi justamente nessa temporada em que o Eintracht Frankfurt conseguiu sua melhor colocação na Bundesliga nos pontos corridos, em 5º lugar sob o comando do Adi Hütter. Nas outras temporadas, o Eintracht Frankfurt nunca foi além de uma 8ª colocação. Realmente me chama muita atenção como o Frankfurt tem sido um time copeiro na Alemanha. Vinícius, tem mais algum destaque que você quer dar sobre essa rodada como um todo da Bundesliga? Falar do Eintracht Frankfurt ou de algum outro clube? Não, eu ia falar realmente do Frankfurt, porque o Frankfurt tá com uma cara, né, de final de ciclo também, né? Muita gente vai sair e é sabido que muita gente vai chegar também. Então, eu acho que essa decisão de que o Glasner vai sair, acho que no fim facilitou mais, assim, talvez deixou um pouco mais claro, assim, em termos, né, deixou a situação mais aliviada, né, em termos de tensão, porque realmente deixava uma definição, né, porque também acho que atrapalha muito o Frankfurt entre, vamos focar totalmente agora em quem vai ser o novo técnico, enfim, mas de qualquer forma, eu acho que o Frankfurt ele tem realmente essas duas versões. É um time que consegue jogar muito bem as Copas, né, como tu bem salientou, e não consegue ser tão regular, né, em competições de regularidade, né, como é um campeonato alemão. Nesse 5º lugar, por exemplo, acho que até foi no ano em que foi o ano do trio de ataque, né, Rebic, Haller e Jovic, né. Eu imagino que seja esse ano que eles até meio que despencaram na tabela, porque meio que o time teve muita lesão naquele ano também, e acabou focando também muito na Europa League, e acabou perdendo pontos na reta final da Bundesliga, mas era uma chance de, por exemplo, de ir direto para a Champions, né? Via campeonato alemão, né? Mas acho que é um time realmente que peca muito por essa regularidade, mas tá com uma cara de final de ciclo, assim, sabe? Todo mundo sabe que quase muita gente ele vai sair, e talvez eles estão usando essa Copa da Alemanha como assim, uma maneira de fechar com chave de ouro, né? E de fato seria, porque o Frankfurt não é um top, né, dos tops, mas é um time sim respeitável, principalmente na Copa da Alemanha, né? E ganhou do próprio Bayern de Munique. Eu acho que seria realmente uma chave de ouro. Acho que o Glasner recebeu uma missão difícil também, porque o trabalho do Adi Hütter tinha sido muito bom, né? Ele conseguiu, acho que, elevar isso, ganhando o título da Europa League, uma campanha histórica, e agora tem a chance também de ganhar
a Copa da Alemanha, né? Mas vai enfrentar o Leipzig, né? Com a possibilidade de ser bicampeão e com o Leipzig jogando muito bem, né? Nessa reta final de temporada. Mas vai ser curioso ver. Não duvidaria do Frankfurt, por exemplo, ganhar de novo um outro título, né? Porque eu acho que o Frankfurt tem essa capacidade de conseguir surpreender, né? Mas eu acho que em relação ao jogo, o Kolo Muani jogou muito bem, o Kamada novamente também apareceu realmente muito bem na partida. Enfim, um jogo que foi tranquilo para o Frankfurt, e eu acho que surpreendentemente tranquilo, né? Principalmente enfrentando o Mainz, que é um adversário também duro, né, às vezes, e enfim, me chamou a atenção como que o Frankfurt também conseguiu, né, meio que de uma maneira cedo encaminhar, né, o placar. Mas agora vamos ver como é que vai ser esse final de temporada do Frankfurt, principalmente os dois últimos jogos, talvez contra o Freiburg vai meter um reserva total, mas principalmente contra o Schalke, vamos ver que tipo de atuação o time é capaz de entregar. Pois é, a decisão da Copa da Alemanha será o último jogo de Oliver Glasner como treinador do Eintracht Frankfurt, que será um desafio enorme contra o Leipzig, que vem jogando melhor que o Eintracht nas últimas semanas. Dá uma passada rápida pela segunda divisão da Bundesliga. Vinícius falou sobre a possibilidade grande do Hamburgo ser o terceiro colocado e fazer o playoff contra o antepenúltimo da Bundesliga. O Hamburgo teve uma rodada bem favorável nesse final de semana, pensando até em classificação direta, sem precisar do playoff. O Hamburgo venceu o Jan Regensburg por 5-1 e viu os dois times que estão acima dele, o Darmstadt e o Heidenheim, perderem. O Darmstadt foi derrotado pelo Hannover por 2-1. O Heidenheim perdeu por 3-2 contra o Paderborn. O Hamburgo tem 60 pontos, é o terceiro colocado. O Heidenheim tem 61 e o Darmstadt 64. Ou seja, a diferença pequena do Hamburgo para a segunda colocação. Ainda existe uma possibilidade real desse clube, tem tanta tradição na elite do futebol da Alemanha, voltar à primeira divisão, faltando 2 rodadas para o fim da segundona, 2 rodadas a serem disputadas ainda. Vamos ver como termina essa briga. Hamburgo que, enfim, o quarto, quinto e o sexto colocados têm 54 pontos, estão 6 pontos abaixo do Hamburgo. Ou seja, pelo menos a vaga do playoff está ali praticamente garantida. Passar também rapidamente pela Frauen Bundesliga, que teve rodada importante nesse final de semana, porque tivemos derrota do Wolfsburg. E não foi uma derrota qualquer, não. O Wolfsburg perdeu por 4-0 para o Eintracht Frankfurt, que é o terceiro colocado na tabela da Frauen Bundesliga. E dessa forma, as chances de título do Wolfsburg praticamente foram para o espaço. O Bayern de Munique ganhou, o Bayern de Munique venceu o Hoffenheim num jogo difícil, venceu por 1-0. Nessa rodada a gente teve o Bayern de Munique vencendo o Hoffenheim, que é o quarto colocado, e também o confronto entre segundo colocado, Wolfsburg, e terceiro, Eintracht Frankfurt. Faltam 2 rodadas para o final da Frauen Bundesliga e com 4 pontos de desvantagem do Wolfsburg em relação ao Bayern de Munique, o título muito provavelmente vai ficar lá em Munique. Difícil imaginar que o Bayern tropece nas 2 últimas rodadas. E com isso também vai para o espaço a possibilidade do Wolfsburg conquistar a tríplice coroa nessa temporada. O Wolfsburg está na final da Copa da Alemanha, está na final da Champions League. Até esse fim de semana tinha uma chance considerável, uma chance boa de ganhar a Bundesliga, mas agora essa chance foi reduzida consideravelmente. E na parte de baixo da tabela, é importante destacar isso também, na Frauen Bundesliga a gente teve a confirmação do rebaixamento do Turbine Potsdam, que fez um campeonato terrível, está na lanterna do campeonato, o clube é tradicional no futebol feminino da Alemanha, agora vai ter que disputar a segunda divisão. E Vinícius, para a gente encerrar essa edição do Chucrute, quero te ouvir sobre os seus votos para gol da rodada. Esse você já deu spoiler, mas também quero te ouvir sobre os 3 jogadores
que se destacaram individualmente na rodada da primeira divisão da Alemanha. Tá certo, então vamos lá. O Geraldo Becker é um dos destaques. O Haller, para mim, é outro. Assim, Haller, Malen e ADM, para mim, eles estão igualados. Então, mas eu escolho o Haller pelo gol também que ele marcou. E o terceiro, eu volto no Gnabry. O Gnabry, para mim, jogou muito bem contra o Schalke. Então, acho que, para mim, são esses aí. Gnabry jogando como o falso 9, né, sendo um cara que apareceu muito no jogo. Então, ficam esses meus destaques. E o gol, realmente, já tinha falado mais cedo, é o do Haller também, aquele de letra que ele marca. E, para mim, foi um golaço. De destaques individuais, eu acho que eu fui seguir mais ou menos a sua linha de raciocínio para pegar o Geraldo Becker, esse voto sem nenhuma dúvida. Também pensei em pegar um cara do Bayern de Munique e outro do Borussia Dortmund. Os caras ofensivos das duas equipes atuaram ali em patamares, digamos, parecidos, mas no caso do Borussia Dortmund eu escolhi o Daniel Malen como destaque, e no caso do Borussia Dortmund, eu escolhi o Daniel Malen como destaque, e no caso do Bayern de Munique, eu fico com o Thomas Müller, numa jornada de recuperação, depois de alguns dias complicados que ele teve, digamos assim. Para gol da rodada, pensei muito em votar no gol do Haller, mas só para dar uma diferenciada, eu vou votar no gol do Timo Huber, do Colônia contra o Hertha Berlim, uma finalização meio escorpião, um gol meio no estilo Zlatan Ibrahimovic. Voto no Timo Huber como gol da rodada, apesar de também considerar a finalização do Haller muito bonita. Esses 2 gols eram os meus candidatos, mas vou votar com o Huber para dar essa moral pro Colônia, que venceu o Hertha Berlim por 5-2. Bom, Vinícius, assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Agradeço muito a você pela participação, pelas ótimas análises. Agradeço também muito a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.